pessoal, mais um episódio aqui do Radar Ciesp Bauru, nosso terceiro episódio, e eu tô realmente muito feliz porque hoje eu conto com figuras ilustres, acompanhando a gente aqui, o nosso diretor também comigo aqui no Ciesp, o Sidney. Ele é lá da. Bom, a gente já fez um episódio Já junto, todo fizemos mundo já o um. conhece, lá da Tilibra. Ele está com a gente hoje para entrevistar o Tiago. Tiago Amor, ele é CEO da Lecom. E eu adoro o LinkedIn dele, porque ele não é só CEO da Lecom, ele é CEO da Lecom, pai, maratonista, palestrante e sonhador. Olha só. E Boa, aí, boa. a gente convidou ele para falar de tudo isso, da Lecom, um pouquinho, de como foi a trajetória dele, como é ser pai, né? Maratonista. E aqui, gente, eu tô com um problema, porque esses dois aqui, eles são dois maratonistas. E eu, de fato, devo confessar que eu tô meio fora de forma. Mas tem uma diferença. Hum. Thiago é um maratonista rápido. Ele é maratonista nível sub-3. É. É outro patamar. tem isso, eu não sei. É outro patamar. Eu confesso que eu fui domingo correr. Eu corria. Corria 10 quilômetros, nunca fui super corredora, mas eu corria. Aí eu fiquei meio. Aí eu falei, não, vou voltar a correr, porque a gente Boa. vai tentar fazer um evento, né, Thiago? Opa. Agora em Sim. setembro, aqui do Opa, Ciesp, vai daqui a sair. pouquinho a gente conta, eu acho que vai sair, tá em tudo pra sair. E eu falei, pô, não posso passar nenhuma vergonha, né? Fui lá, comecei com 3 quilômetros de novo. Boa. Num sofrimento. Fez os 3? Fiz os 3, no ótimo. sofrimento. Pra quem fazia 10, fazer 3 é sacanagem, né? Mas tô lá. É bom pra preservar o joelhinho, porque depois de uma certa idade, a gente tem que dar uma preservada, né? Nem me fale. Mas, enfim, a gente vai falar com ele. Eu vou pedir para ele se apresentar, porque além disso tem outras coisas. O currículo dele é meio grande demais e eu sei que eu vou me perder. Então, já agradeço o Tiago por ter aceitado o nosso convite. Eu sei de como a sua agenda é muito complicada. Agradeço o Sidney também por estar aqui para me ajudar, porque eu ainda estou aprendendo. Tomo as gafes de vez Estamos em quando todos. e vamos, uma hora a gente chega lá. Então, Tiago, obrigada. Obrigada por disponibilizar a sua agenda. A gente sabe justamente... É um monte de viagem, não sei para onde, a gente liga para ele, estou nos Estados Unidos, estou não sei aonde, estou na Alemanha, E então, por isso, a gente fica super agradecido de você se disponibilizar. E também, que eu esqueci de comentar, e isso é muito importante, o Tiago aceitou o nosso convite aqui do Ciesp para ser coordenador do NJE, aqui do Ciesp, que a gente sabe que é um grupo muito importante para o Ciesp, é de onde vieram diversas inovações, até porque esses coordenadores são pessoas que têm esse espírito inovador, esse espírito mais jovem, esse espírito mais, né, de fazer a coisa acontecer. Então, tem uma importância para nós aqui de Bauru, por tudo que você já planejou e apresentou para a gente, mas também a gente sabe da importância do NJE para São Paulo, né, para o Ciesp São Paulo. Então, vou parar de falar, porque eu falo demais. E eu queria que você se apresentasse, falasse, de repente, um pouquinho dos seus sonhos, para a gente começar daí. Muito bom. Bom, prazer estar aqui, né, nesse episódio, o terceiro episódio. Parabéns aí, Gisela, Sidney, todo o Ciesp aí, o Marcão, né? Acho que uma diretoria nova aí, muito engajada, né, em trazer para o Ciesp aquilo que o Ciesp sempre fez em Bauru, né, de fomentar a região, fomentar a indústria, fomentar a inovação. E foi uma grata surpresa o convite, né, de vocês para fazer parte também aqui da coordenação do Clube Jovem Empreendedor. Então, estou aí dedicado a trazer algumas provocações, né, provocações positivas sempre, seja de transformação aí que a gente está vendo em relação à inteligência artificial, as transformações que a gente está vendo aí de tecnologia, né, para que a tecnologia não seja aquele bicho-papão, né, isolado no canto, que seja realmente algo que transforme os negócios, que traga eficiência. E falando nisso, a minha base ela é
desde a origem. Na realidade, eu nasci dentro de uma fábrica de caixão, mas logo migrei. Sério? Não acredito. Aqui na região, em Cabralha Paulista. Era da família, não? Da família. Ah, que legal. E logo cedo, aí com 10, 11 anos, já tive acesso a computadores e me apaixonei por aquilo. Então a fábrica era mais um pretexto ali para eu mexer no computador. Ah, legal. E aí vim para Bauru fazer o Unesp, fazer a faculdade. Não imaginava ficar aqui, né, em Bauru, né? Imaginava, na época, muitas empresas de tecnologia não existiam, né? Muita coisa em Bauru, muito em São Paulo, muito fora. E tive uma grata surpresa de ficar aqui. Eu entrei como estagiário, onde eu sou hoje o CEO, né? Brinco que sou estagiário fundador da empresa. Então a gente passou por várias e várias fases, né? Dá um episódio só disso. Mas a trajetória ela foi sempre voltada à construção de um negócio, à construção, né, de produtos, de tecnologia, atendimento a clientes no Brasil todo e fora dele. E a gente foi aí navegando e crescendo e aprendendo, e errando e acertando. E estamos aí, né? Estamos aqui hoje. A Alecom completa 30 anos, é um 30 legado anos, já Parabéns. para Bauru, o Ciesp já fez homenagem. Então é muito, muito gostoso, né, ver uma empresa de tecnologia brasileira competindo com diferente, internacionais e aqui na nossa região. É difícil, é bem Orgulho. difícil. Orgulho realmente para a Orgulho. cidade, né? E hoje vocês têm quantos funcionários lá? Hoje a gente fez hoje um movimento de grupo, né, que tem outras empresas que a gente adquiriu e tudo mais, hoje está em torno de 450 funcionários. Só em Bauru? Não, vocês têm em Tecnologia é São Paulo algo também, então, tecnologia é algo que não tem mais, né? mesmo antes da pandemia já existia esse trabalho remoto, né? Então não era tão comum como é hoje, mas a gente já adotava esse trabalho, então tem gente espalhada no Brasil todo. E esse Mas 80%, 70% é bom. e a Alecom, qual que é realmente esse serviço da Alecom? Porque agora que eu sei que tem inteligência artificial, então é, de uns tempos para cá vocês, né, aumentaram o escopo, enfim, mas antigamente não tinha isso, né? Vocês vieram de um tipo de serviço diferente e agora vocês estão Vocês com alta começaram como tecnologia. provedor de internet. Sim, é isso mesmo. História longa, né? Provedor de internet, e depois foi o que a gente chama de fábrica de software, né? Você faz qualquer Tal software. da software Chega house lá antigamente. e olha, quero um sistema tal, você especifica e desenvolve. Mas isso foi bem no começo, né? A empresa acho que ficou uns 5, 6 anos, logo quando eu entrei, aí já foi para transformar numa empresa de produtos, né? Tecnologia em vários segmentos, mas tem o segmento também que você entrega pacotes prontos, digamos assim. E dentro desses pacotes prontos, né, a gente achou um nicho de mercado e hoje a gente é 100% baseado em uma plataforma, né, um produto, digamos assim, único, que você consegue modular ele, adaptar ele a qualquer negócio, né? Então, fazer uma analogia a um pré-moldado, né? Demorava anos para construir uma indústria, hoje você constrói uma indústria rapidinho, né? Em semanas ou meses aí por conta do pré-moldado, toda a complexidade. Então, o software também teve isso. Tem um nicho de mercado que a gente tem um produto que a gente faz pré-moldado e já constrói coisas rápidas, criando formulário, regras, integrações com sistemas. Que legal. Então, no final do dia, isso simplifica, barateia custo, né? Porque desenvolver software é complexo e caro. E simplifica as empresas poderem acelerar mais a transformação digital, né? A eficiência, a governança, porque o sistema não é só o cadastro de cliente ali, né? O sistema transaciona em todas as áreas da empresa, né? Então, Cadastro de cliente era da minha época. O que você faz? Cadastro de cliente. O que você fez? Contabilidade. Controle de estoque. Contabilidade. Controle de estoque. São as ondas, né? As ondas aí de transformação. Tiago, e assim, com essa evolução de portfólio, de soluções, né? Para onde está indo a Alecom, para onde está indo esse mundo agora com a IA? Fortemente para a IA, né? A gente, por ser, como eu falei, né? Um software que a gente consiga organizar o trabalho, então você organiza tarefas. Então essa tarefa ela pode ser uma tarefa humana ou ela pode ser uma tarefa de um robô, né? De uma IA. Então, desde da IA que a gente conhece, apesar que a IA é muito antiga, né? Acho que a que a gente está conhecendo agora
ela é a IA mais marqueteira, digamos assim, a que está aparecendo, que você consegue usar, que a gente pode que a usar. gente pode usar, né? Mas a IA, a gente já usa há muito tempo, né? Então, é só dar exemplos do dia a dia mesmo, Uhum. né? Reconhecimento facial no banco, né? É IA, uma tradução, né? De alguma forma aí no aplicativo, é uma IA. O próprio aplicativo do Waze, né? Que calcula a melhor Uhum. rota, ela está baseado ali em cálculos estatísticos que tem inteligência artificial. Mas tudo isso não era muito acessível, né? Era muito para empresas de tecnologia ou de base tecnológica. Uhum. E aí, quando a gente vem para uma IA mais acessível, que está acontecendo agora, ou seja, que é possível treiná-la, adaptá-la e usar nos negócios, aí é onde é o potencial maior e onde a Elecom está indo, né? A gente incorporar a inteligência artificial ao longo de processos, do nosso próprio sistema produtivo, né? A gente está usando para dentro de casa, Cid, né? Onde a quantidade de código que a gente tem feito hoje, né? Vamos dizer assim, Uhum. para desenvolver algo, ela é praticamente quase nenhuma, porque a IA já está resolvendo muita coisa. Ou Então, seja, tá reduzindo tempo na produção de código, custo, e, e você está tendo menos gente, menos pessoas para codificar? eu não diria menos, tá? Hoje a gente não teve nenhum enxugamento em função da IA, Uhum. mas o que a gente está percebendo é ter mais capacidade, ou seja, mais poder para o Tá. desenvolvedor, né? Para quem opera, né? Vou fazer uma analogia aí com a era industrial, né? Então você tinha ali modelos, né, de apertar parafuso ali, de coisas repetitivas. Então isso na indústria ela vem se transformando ao longo né, do século, né, digamos assim, com automação, com robótica, indústria automobilística, etc. E a mesma coisa está acontecendo hoje com a indústria do software. Então, olhando para dentro, né, não estou olhando Uhum. nem como a gente atende os clientes, olhando para o processo Sim. produtivo, de melhoria de produto, de lançamento de nova versão, a gente tem conseguido um trabalho, assim, mudou completamente a forma de trabalho, né? É um trabalho menos manual e mais orquestrado ali por agentes mesmo de inteligência artificial. Então a gente está, pela primeira vez, eu acho, na história da indústria de software, a gente está sendo impactado para dentro também, né? Não Uhum. só numa nova oferta para cliente, mas também tendo que repensar a nossa forma de trabalho, nosso dia a dia, o perfil do profissional, o tipo de treinamento, enfim, tá uma mudança assim incrível no nosso Eu, setor. eu não sou de tecnologia, nunca fui, né? Aqui tô com dois aqui que é sacanagem, mas pro leigo, né? Boa. Pra mim, que eu não gosto do chat GPT, eu gosto do humanos. Então, não Você é mais posso falar. criativa. Eu não. É. Não sei lá, não me dei bem. Até lógico, uso eventualmente chat GPT, mas o meu negócio é humanos mesmo, né? Pra pessoa leiga, eu quero fazer, sei lá, um aplicativo para rodar um relatório, sei lá, X lá. Uhum. Realmente é possível? Tipo, Realmente é mas possível. sai bem, não digo bem feito, mas sai correto? Ou, entende? Eu teria que fazer um monte de teste e só daqui. Eu nunca tentei fazer um aplicativo, tá? O meu é um negócio mais básico. Uhum. Mas eu fico pensando, é verdade mesmo? Tipo, dá para fazer mesmo? Dá para fazer. É fácil fazer? Não. É mais fácil. Mas depende de que você pergunta, é isso? Depende do que Basicamente? você instrui. Porque a É, IA você precisa, assim, a do IA tal como do a gente prompt. conhece hoje, ela tem uma parte mais consultiva, digamos assim, Falando né? tipo, os assistentes pessoais. Que são os assistentes pessoais. É o ChatGPT, né, Humanos. Então você vai lá, eu quero criar uma imagem assim, assim, assado, baseada nessa imagem. Você tem que ensinar ela, né? Você De tem vez em que quando tá meio errado. dar Fica muito meio errado. fora. Ela tem que aprender, né? Você tem que ficar ensinando Dá ela, né? muito Quero uma errado. foto, aqui É, pro Ciesp, né? Eu tentei criar minha foto pra colocar na. é, Inclusive aqui. Não saiu tudo aquilo que eu queria. Mas essa IA é uma IA mais popular, digamos assim, Justamente. né? Foi uma forma que a indústria, né, achou de colocar na mão do cidadão, sim. porque é aí que tem o burburinho, que tem o marketing, que tem, né? Mas ela ajuda bastante, mas Sim. ela não é a IA transformacional, né? A Uhum. transformacional é aquela que vai realmente
entrar mais nos negócios, efetivamente, Então, né? qual que é a IA de vocês? Essa é uma dúvida. Vocês não usam nada de chat GPT, nada disso. Nem Manos, nem sei lá eu. Essa é uma pergunta que eu Então, Uhum. sempre fiquei na dúvida. Vocês não usam isso? O que que vocês usam? Ou onde vocês ia chegar, desenvolvem? né? Sei Assim, lá. aí pro leigo, o legal é olhar, experimentar, né? A gente tá no momento de transformação, super então legal, né? conhecer, experimentar. Agora, para uma aplicação específica, tem que pegar o setor da indústria, né? Vamos pegar o setor da indústria que é um controle de qualidade mais aprimorado. Com certeza, isso é um padrão, é repetitivo, dá para treinar. Então, tudo que é padrão repetitivo e dá para treinar, é possível ter uma IA, né? Sério? Thiago, Então, dentro dessa linha, né, se você for pensar nas empresas, né, que os nossos empresas da região, associados, né, o caso que a Gi acabou de colocar, né, o caso dela, é, é, por onde você acha que empresas que não usam nada, eu não uso IA, né, por onde você acredita que elas deveriam começar? Eu tenho que achar um problema específico, que é uma ferramenta, né? Eu não posso ter uma ferramenta à procura de um problema, né? Então, eu devo procurar um problema, uma oportunidade, eu devo ir para alguma área, isso deve ter o envolvimento da TI, ou é o usuário que lidera isso. Como que você recomendaria para as empresas que estão iniciando essa jornada ou não começaram ainda? tá. Por onde começar? É uma boa pergunta, né, Sidney? Assim, eu não diria um caminho único, né? Acho que cada empresa tem uma característica, mas eu diria, assim, uns 3 caminhos, pelo menos, né? Um é a experimental. Hoje, o que a gente mais vê é a experimental. Então, realmente é poder, aí não é TI, é poder incentivar, né, as lideranças, as pessoas, a pensar um problema de negócio, pensar algum problema, como a IA pode ser um assistente, um apoio. E aí, quando eu falo experimental, é com muito cuidado, né? Porque a IA como tem hoje, não adianta ficar colocando um monte de documentos, coisas privadas, né? Uma DRE, alguma coisa assim, numa IA, digamos assim, só experimental. Né? E que eu acho que vem a segunda fase, que é, dado que achou algum problema de negócio, alguma coisa que é possível ser solucionada, é partir por uma assinatura mesmo, por uma contratação. E aí tem empresas que auxiliam nisso, né? Auxiliam, como você perguntou, né? Qual é a melhor IA para aquele negócio? No nosso caso, fazendo um parênteses, de software, a gente tem IAs que são treinadas para desenvolver código. Então ela sabe fazer aquilo, porque ela leu alguns trilhões de linhas de código no mundo inteiro e ela criou padrões. Então ela entende quando você fala faça um botão, faça uma tela, né? Se você explicar direito, óbvio, se você montar aquilo direito. Mas eu acho que é um segundo estágio, Cid, que depende muito do que a indústria quer resolver, do que a empresa quer resolver, né? Quando você fala de risco, olha, tipo, não vai jogar o seu DRE num chat GPT free ou qualquer outro, né? Não vamos Perfeito. falar de um ou de outro, mas você colocar porque essa informação ele está aprendendo sobre o seu negócio. Ele está aprendendo Tá? e não é uma informação restrita. Se você colocou lá, é uma informação aberta. Sim. Porque você está num gratuito, usando um espaço aberto. Você está com uma assinada, que aí você tem segurança. E aí esses dados estão na algumas nuvem. assinadas, né? Depende, tem tipo Sim. que você aí tem uma segurança. Então esse é um cuidado, né? A gente que está aqui levando informação, né? Levando informação com... Tome cuidado, assim, a gente que é de tecnologia é entusiasta, vê aquela coisa que vai transformar o mundo. Mas não, o dia a dia está aí, né? Os dados sensíveis estão aí, não, né? Você está jogando isso na internet de alguma forma, né? E aí o terceiro, digamos assim, eu falei de 2, né? Um muito experimental, testar para as áreas de negócio. O segundo um pouco mais específico. O terceiro seria pensar projeto mesmo. Aí é pensar realmente, puxa, onde eu tenho aqui algo extremamente repetitivo que eu preciso diminuir retrabalho, né? Onde eu tenho aqui um processo extremamente repetitivo que eu preciso, lá, confiro documentos e tenho que de alguma forma fazer isso de uma forma mais ágil, precisa, ou seja, sei lá, riscos que existem que possam ser diminuídos, retrabalhos. Então, aí são processos de negócio, efetivamente, que não é de hoje que as empresas querem melhorar, né? Então, a IA ela não é, digamos assim, uma novidade,
mas ela é um impulsionador, porque ela trouxe mais facilidade para melhorar o dia a dia das empresas, para diminuir burocracia, melhorar aí atendimento a cliente, diminuir retrabalho. Então tem muita coisa legal aí de ver nesse sentido. Muitas empresas começam, acho que também, com vários projetos, né? E vão buscando, olha, ou um processo, ou um problema para resolver, problema para melhorar. E muitas também, eu estava vendo dados esses dias que estão reportando assim, falta de coordenação, né? Uhum, Porque como é uma ferramenta na mão do usuário, todo mundo pode começar a fazer muita coisa, né? perfeito. Então, você tem várias iniciativas acontecendo, mas não necessariamente uma coordenação para isso. E o modelo de TI tradicional sempre foi descentralizado, né? Olha, eu Uhum. quero ter uma estrutura, organizar, etc. Como que você vê isso, esse poder na mão do usuário, que cada um sai para resolver seus próprios problemas com o poder novo da IA e a TI que agora tem que controlar isso, entendeu? O que cada um está fazendo, se está colocando numa ferramenta livre, se tem risco, se não tem. É um problemão isso. É um problemão isso hoje, né? Isso tem um conceito americano que chama Shadow IT, né? Que é a sombra da tecnologia, né? Ah, Cada pessoa contratando, né? Porque o ser humano ficou empoderado com a tecnologia. Sim. Ele mesmo, né? Eu, na pessoa física, vou lá e assino, né? Um IA. Então isso é um problemão, né? Porque pode, obviamente, tem o lado bom, né? Que você aprende, você, né, tem algo que possa trazer uma melhoria, mas é Benefício. um problemão para a área de tem um risco, né? tecnologia, porque você tem uma série de governança nas Sim. empresas, de segurança, cada vez mais ataque cibernético aumentando. Então você tem de um lado, né, uma necessidade de governança, de controle, e do outro lado, uma extrema liberdade, né, ou facilidade, É. digamos assim, para usar. Então, isso tem sido um grande problema, principalmente nas grandes empresas. Então, o primeiro momento é bloqueio mesmo, Sidney. Assim, eu não vejo. As grandes empresas são as empresas que estão com mais dificuldade de implementação, porque tem que bloquear, né? Para segurar vazamento de dados sensíveis. E no segundo momento é como que tem programas para adoção mesmo, né? E aí é um programa de estudar as melhores tecnologias, adotar com segurança, não adotar uma IA isolada dentro de um processo de trabalho. Então não é tão rápido assim como a gente vê aí no YouTube, na TV, né? A IA, eu acho que hoje tem muito dinheiro em marketing, mas Sim. hoje aplicações reais, práticas, ainda tem muito desafio. O Eu, desafio de eu, eu segurança eu é um vi deles. um dado semana passada, eu até peguei ele aqui, é da KPMG, Uhum, do Tech Report deles de junho, né? E eles entrevistam regularmente, acho que não tinham 2.500 empresas globalmente entrevistadas em relação a IA, né? O projeto de IA. E 74% diz o seguinte: não, com certeza a IA está agregando valor na minha empresa. Com certeza. Agora, o que isso eu achei muito interessante. Mas dos projetos de IA, só 24% atingiam o ROI, uhum. né? Então, assim, muita gente acha, não, é bom e agrega valor. Tá, mas você está atingindo o ROI do projeto? Não. Não. Não que não. 24% só estava reportando isso, né? Será que isso tem a ver com, tipo, olha, tem muito marketing, muita gente fazendo muita coisa e parece legal, parece bacana, mas tem muito dinheiro sendo investido nisso com retorno baixo? Assim, esse número é até melhor do que foi no final do ano. No final do ano, a McKinsey lançou um muito Ah, parecido e o número era abaixo de 10%, assim, não tá. chegava a 10% o ROI. Sidney, eu vejo assim, a IA ela não só barateia, né? Você tem um custo de infraestrutura novo aí em relação a isso. Então, Uhum. é um consumo, né? E ela é sobre consumo. Então, Uhum. quanto mais você usa, mais você paga. Então, achar o equilíbrio Sim. entre o que aplicar a ela e o que ela traz de retorno é o grande desafio para um retorno desse investimento, né? Agora, eu vejo outra visão desse dado, né? Que 74%, né, que você falou, aplicando assim, novamente, está todo mundo correndo para ver para que serve, né? Então, esse dinheiro é um dinheiro quase com foco em P&D, né? Em pesquisa e Uhum. desenvolvimento de teste. É risco. Né? Então, é risco. É dinheiro ainda de risco, de teste, de validações e tudo mais, porque assim, ela de fato é uma tecnologia que veio para ficar, assim como a internet, né?
Eu falo que eu faço uma analogia com a internet, porque a internet ela não foi só tecnologia, ela foi uma tecnologia transformadora, né? Ela trouxe um iFood na vida, né? Por causa Sim. do aplicativo, ela trouxe novos negócios, né? Trouxe um Uber, trouxe um Airbnb, trouxe transformações nas próprias indústrias, né? De fazer sei lá, entrar com pedido online, Sim. né? Poder dar na mão do cliente o poder de colocar um pedido, né? De consultar o pedido, porque a internet foi transformadora e diminuiu cadeia, né? Por conta disso, enfim, tem muita coisa que a internet permitiu. E eu vejo a IA como mesma coisa, assim, ela tem essa capacidade também de ajudar os negócios a se repensarem, a serem outros negócios. Por isso que eu tenho muito investimento. E aí você acaba... Tem o lado muito bom, que eu acho que é o lado do desenvolvimento, da inovação, de você poder ter, enfim, um recurso outro, né, que te facilite um monte de coisa, enfim, tá aí os dados, né? Tem um problema, mas é muito bom. E aí a gente encontra um outro problema, que é a questão da energia, né? Onde você vai instalar essas indústrias, né? Que vão fornecer esses dados, né? Que estão hospedando esses computadores. Que hoje é um problema no Brasil, isso é um problema. Tem cidade que está apagando porque eles colocaram lá e uma outra coisa que... Você diz, a demanda de energia A do tipo demanda de energia é um data absurdo. centers, esses, Data né? center é um absurdo. É. Né? Gigante. Inclusive, a gente estava conversando esses dias até, eles estão... No Paraguai tem sobra... É o único país que tem sobra de energia e é onde está sendo contratado um dos maiores data centers, que é o único lugar que tem disponível energia que vai suportar tudo aquilo. Então, isso é um problema. E você acha que essa questão que todo mundo fala e é sempre, né, tá sempre em todos os lugares, essa questão de mão de obra, vai acabar realmente? Você vai ter acabar com alguns empregos, com algumas, enfim, algum tipo de emprego mesmo, dentro não só das indústrias, mas das empresas em geral? Acabar, não, eu não acredito. Vai substituir, eu digamos acredito assim. transformar assim, sei lá, fazer uma analogia bem simples datilógrafo não existe mais, né? Então, você tem computador, você teve uma transformação, né? E a única diferença é que a IA vai fazer algo mais rápido, assim, né? Transformar os negócios de forma mais rápida. Porque, assim, no fundo, o que aconteceu, né? Nesses últimos anos, a internet ela tem uma fonte de informação muito grande, né? A grande maioria das empresas estão lá, tem muitos documentos, tem, sei lá, uma fonte de pesquisa em abundância, né? Então, quando você fala de dados, e esses dados podem ser usados por uma IA pode ser um grande operador. Então, ele pode te ajudar a tomar uma decisão de compra de passagem aérea sem um intermediário, né? Isso um site já faz, mas a IA vai fazer isso de forma mais eficiente. Muito mais rápido. Mais rápido, mais eficiente, mais personalizado. Então, isso faz o mercado de trabalho também transformar, né? Funções que antes eram importantes, acabam diminuindo um pouco a importância, mas por outro lado, as funções podem ser também, uma pessoa pode ser empoderada, né? Ela pode fazer muito mais coisas do que fazia sem a IA. Nessa linha, né? Eu acho que é uma das grandes preocupações. Sim. Né? E teve estava vendo uma entrevista no Goldman Sachs de um prêmio Nobel de Economia, e ele estimava na entrevista que em torno de 9% dos empregos da economia americana serão ou eliminados, ou transformados, ou terão que se mudar para uma nova coisa, né, para uma nova atribuição. Perfeito. Por conta de IA. Né? Você pensar 9% a 10% numa economia é gigantesco, né? É um impacto enorme, né? Porque você fala... E se a gente for pensar em atribuições e funções nas empresas, eu acho que dá para pensar, você falou da passagem aérea, mas você consegue pensar inúmeras atribuições com processo de negócio que podem no futuro ser transformados por IA, né? Que são, como se disse, tarefas que são repetitivas, programáveis,
que você pode treinar uma IA para fazer, né? Você não vai exigir um ser humano para aquilo, né? Mas, como você disse, você pode, esse ser humano, ir para uma tarefa mais nobre, mas eu acredito que a gente vai ter um impacto grande de transformação no emprego. Você não acha? Sim, sim. Eu disse, eu acho que eliminar totalmente, não acredito, né? Mas transformar, com certeza, como já vem acontecendo, né? Na transformação digital, nos últimos 20 anos, se a gente pegar, realmente as funções estão sendo transformadas, né? Como as pessoas trabalham. É que com a IA isso vai mais além, né? Você pegar uma área de atendimento ao cliente mesmo. Assim, a gente já tem tecnologia suficiente para atender melhor clientes, né? Vamos dizer assim. E mesmo assim a gente pega aí muitas empresas, muitos processos travados e que não consegue atender na velocidade, na personalização. Eu acho que isso aí vai ajudar um pouco mais, né? E aí isso para vendas, para atendimento, isso muda o perfil, por exemplo, de um vendedor, muda o perfil. Vou dar um exemplo, tá? Hoje eu consigo, numa apresentação comercial, consigo dizer o script dessa apresentação, colocar os PDF ali, né, o PPT da apresentação e tal, e eu consigo olhar, né, nos meus vendedores, quem está apresentando próximo daquilo. Então, eu consigo ver, a própria IA dá uma nota na apresentação para ele e manda para ele e fala, olha, aqui nesse slide você não falou tal informação, esse aqui era relevante, esse aqui... É quase que fosse Fica tomando um bronca Garmin da corrida, né? Você fala, correu bem, não correu bem. Um track ali, Então, assim, é muito simples isso, não é algo nada sofisticado. Mas isso se a pessoa encara aquilo não como um supervisor, né? Então, você E fica como tô tomando bronca da IA. uma melhoria contínua, ela pode sair na frente, concorda Sim. comigo? Se ela continua aprendendo, em 1, 2 meses a IA vai fazer ela ser um super vendedor. Então, estou dando um exemplo pequeno, mas que está aí já, disponível. Então, é como a gente usa, né? Efetivamente. E não só o porquê que ela pode nos atrapalhar ou tirar o emprego. esses exemplos são todos de processos de negócio, né? Uhum. Mas tem um outro lado, por exemplo, que eu acho que atinge também a indústria, é quando você começar a juntar robótica com IA, né? Assim, Porque aí na indústria 4.0, o que vier aí- pela frente, porque aí você tem muito robô na indústria já hoje. A gente não tem tanto por questão de custo. Uhum. Ainda é uma tecnologia cara, né? Mas você tem muita solução Algumas de soluções você já robô, acaba tendo. né, que você vai colocando. Agora, quando você começar a ter mais IA embarcada em robô, né? Eu acho que aí tem um impacto também na indústria, né? Gigantesco. Né? Não, e Aí é outro mundo, Aí né? sim. E aí você tem um viés que a gente está falando de pessoas que foram treinadas, assim, existe uma que já está numa cultura que consegue utilizar a IA, que tem um certo entendimento do que é. Só que você tem uma outra parte da população e de repente até pessoal de chão de fábrica, né, que às vezes não tem esse mesmo acesso, até conhece, mas não tem o acesso que a gente tem, que de repente o pessoal, mesmo do escritório, tem, né? Que é justamente isso que você está falando. Aí você vai pegar os robôs e colocar no lugar dessas pessoas que vão ser altamente impactadas, que a gente não sabe se vai ter, se vai conseguir fazer essa reversão de função em função da IA, né? Porque é uma função manual mesmo, um negócio manual, que vai eventualmente ser transformado pela robótica e pela IA, especialmente. E aí, essa pessoa, né, a gente não sabe se ela vai ter essa mesma facilidade de ter uma mudança de função. Eu imagino que ela vai ter talvez a oportunidade, né? Porque hoje, quando a gente fala de robô indústria, você tem uma programação mais quadradinha, né? O jogo da tecnologia, você programa o robô para fazer aquilo. Ele vai movimentar, vai soldar, vai movimentar uma caixa, vai embalar, vai fechar, vai despachar, mas é uma programação daquilo. Mas na hora que você começar a ter, acho que IA para isso, que ele pode analisar a situação e decidir como que ele vai fazer a tarefa, né? Aí eu vou soldar isso, eu vou mover isso primeiro. Então acho que você vai
não dá muito esse patamar, né? Que aí não é o robô fazendo aquelas tarefas repetitivas programadas, mas ele aprendendo com a tarefa e podendo agir em cima disso, né? Acho que A esse seria um gente, outro mundo. esse é um mundo à parte, assim, né? Assim, porque nós falamos uma experiência, assim, a gente teve em São Francisco lá algumas missões, né? E uma delas, a primeira delas, foi levar todos os nossos sócios, diretores, a liderança da empresa para imergir nesse tema logo quando essa IA, Generative AI, né? Que é essa IA mais inteligente, estava né, subindo aí no mundo. Estou falando há uns 2 anos atrás. E a gente teve a oportunidade de visitar um centro de pesquisa lá de robótica, e é focado na IA robótica, né? Então, os antigos robôs repetitivos sendo embarcados com chips. E aí assim, pelo menos o que a gente viu lá e o líder desse local tem mais ou menos umas 80 empresas incubadas ali, que são empresas focadas em robótica, seja uma robótica de um drone, de uma robótica que vai em tubulação para resolver problema, ou micro-robótica mesmo, né? Coisas que são micro-organismos que entram, né, no corpo para resolver Isso é alguma legal, né? solução. Então, tem coisas de todas as naturezas e muito dinheiro sendo injetado nisso. Então, assim, vai surgir coisas interessantes, né? Que vai estar conectada numa árvore, lendo dados e tomando decisão se salva ela com algum... né? Tô O que tá falando de coisas que faltando? apareceu lá. Agora, o que apareceu muito foi isso, né? Também na indústria mesmo, né? Na indústria mesmo de manufatura, né? Na indústria que precisa de muita mão de obra, a possibilidade de ter robôs fazendo o trabalho do humano. Aí isso pode ser muito impactante no mundo, não só para a gente no sentido de como retreinar essas pessoas, É, mas na mudança da cadeia global, né? Quem sim. dominar isso, domina mais a produção ainda, mais a produtividade ainda, mais... Então, acho que é isso que a gente tem que estar um pouco atento aí do ponto de vista da tecnologia para onde ela está indo, né? Agora, tem limitações para isso, limitações materiais, né? Por isso que se fala tanto em terras raras, Por enquanto, né? limitações de Até- bateria, mas assim, China e Estados Unidos é, estão lutando. Essa é a luta do do momento, né? momento. E aí a gente tem aqui um pouquinho das terras raras, um pouquinho não, 20% das terras raras do mundo estão aqui no Brasil, né? E por enquanto a gente não começou a mexer. A gente não tem nada no Brasil que transforme isso no Brasil. Você pega, manda para lá, transforma, Esse foi o né? ponto de você agregar valor, né? Justamente. Você só o fornecedor Mas é de que tá, Estamos não? minério, mas até tá a história do minério, né? Até Mas é hoje. que tá, né? Acho que é aquele olhar qual é a nossa vocação nesse mundo, nesse cenário, né? Qual que é a nossa vocação, né? A nossa vocação não é liderar a IA, né? É como a gente usar dessa nova onda, né? O novo pré-sal, digamos É. assim, para surfar, né? Seja com gente, a gente tem muita gente boa no Brasil que aprende, que entende tecnologia, então cada vez mais a gente conseguir fomentar, né, pessoas que aprendam a usar, a ser criativos. O brasileiro é muito criativo em tecnologia, né? A gente tem aí empresas de fora contratando aqui, contratando em Bauru, contratando no Brasil inteiro, porque percebe que o brasileiro é muito bom. Eu tive no Vale do Silício lá, eu conversei com vários brasileiros trabalhando em Google, trabalhando no Netflix, trabalhando no Spotify, essas marcas grandonas aí, tem brasileiro por trás, porque é alguém que aprende, resiliente, sabe resolver problema. Então, a gente conseguir fomentar mais a educação também, né? Para a gente aproveitar mais a onda de ar, para ter mais gente boa aqui. É legal, né? Essa parte de terras raras, ou seja, um pouco daqui do sonho, né? Da nossa vontade aqui de ver o Brasil melhorar. E eu vejo que tem oportunidade para isso, porque a gente é um país muito grande. Você falou de educação, né? Você acha que a formação hoje ela já se adaptou para esse caminho da IA? Ou ela vai ficar a reboque disso? Tipo, vai tudo acontecer para depois se descobrir o que você vai mudar no ensino médio, na universidade, nos cursos, né? Como que você vê essa questão da educação Sim. formando mão de obra para Acho que pra esse muito, futuro? muito atrasado ainda, assim. Acho que é muito a reboque ainda. Eu não vejo nada proativo nesse sentido, né? Eu não vejo, assim, entrar realmente
né, no cerne da educação, um aprendizado de tecnologia em si, né, que poderia ajudar numa base para uma IA ou para qualquer evolução que a tecnologia venha acontecer, né? A gente não está preparado para isso. Eu acho que os professores hoje estão sendo, especialmente os professores ensino fundamental, médio, estão sendo colocados numa posição extremamente complicada, porque eles ainda estão na lousa e o aluno dele está lá, que hoje tudo bem, não pode levar para a sala de aula, mas em casa ele tem o celular dele, que ele pode ver o descobrimento do Brasil, né, passando na tela dele, né? Por favor, como é que foi, né? Sei lá. É. E aí ele tem isso quase que saltando da tela, né? E o professor ainda não tendo tido a oportunidade de ter acesso a essa tecnologia para justamente dar uma aula em que ele possa trazer essas crianças, né? Trazer esses alunos a gostar realmente de estar ali, né? Porque De aprender, né? de A IA aprender como aprendizado. né? É um descompasso, lousa e a criança com um celular que leva ele para o mundo inteiro, né? Para fora né? E no teu exemplo ainda assim, né? Você deu o exemplo de ele usando o acesso para aprender sobre o descobrimento do Brasil, mas você pode ter o outro lado, que é ele usando o assistente dele de IA para fazer todos os trabalhos dele, Fazer todos os trabalhos excelentes, né? E assim, se for pensar, é triste, né? Porque quanto tempo vai demorar para os professores, não digo os professores de escola particular, porque eles têm uma facilidade né, de pegar a coisa mais rápido, né? De fazer esse treinamento, enfim, e professores diferentes mais rápido. Mas para o Estado, as escolas estaduais, municipais, isso a gente sabe que demora mais, né? Até porque para você fazer um negócio desse para um professor de escola estadual, sei lá, você precisa fazer uma licitação para ver quem que vai fazer o programa da escola, que vai... Né? É um negócio que é moroso, né? Então, eu acho que os professores hoje estão meio que uma saia justa, né? Eles têm que virar nos 30 mesmo para poder fazer aquela criança gostar de estar ali, da maneira que é hoje, né? Prender atenção, Prender engajar, atenção, é assim. difícil. Isso já estava difícil, né? Imagina agora, né? Obviamente, com as tecnologias, com aplicativos. Difícil. A pessoa está lá acostumada a pedir alguma coisa no aplicativo e está na lousa, como você falou. Difícil. E fica mais difícil. Por outro lado, tem muita chance disso ser repensado, né? De como o aprendizado, de fato, ele deve se dar, né? É muito mais experimental e menos digamos assim, decorado, né? Muito mais para que aquilo serve e menos vou estudar só para passar na prova, né? Muito mais aplicação. Mas é uma mudança gigante, radical. E a gente não sabe quanto tempo que isso vai demorar, na verdade. É uma mudança de sociedade, né? Então vai longe. Aí eu acho que assim, voltando ao seu ponto original, fica difícil a gente ser um país competitivo em talentos se não tiver essa formação, essa educação repensada ou preparada para isso, né? Porque senão você acaba dependendo, você tem 55 milhões de alunos, mas quantos você consegue realmente formar para disputar esse mercado global de posições que demandam IA, né? Acho que se tiver uma transformação aí, a gente fica para trás nessa também. Sim. Então, é necessário um olhar muito atento para isso, muito atento. Porque, por outro lado, tem oportunidades, o mundo inteiro está nessa transformação. E assim, acho que um ponto importante na IA, a gente está falando bastante da tecnologia, mas se você não sabe usar ela direito, ela não serve para nada também. Então, para as coisas complexas, como você falou, né, vamos desenvolver um aplicativo. Você tem que saber usar ela. E para saber usar ela, tem um pensamento crítico, tem conhecimento e tem liderança também. Então, é o lado humano. Então, assim, eu tenho visto muitas coisas, estudado muitas coisas em relação a IA do lado humano. Do lado humano, cada vez mais vai se sobressair. Porque coisas repetitivas, ela pode ser resolvida. Agora, coisas não repetitivas, que são criativas, que são liderar pessoas,
que tem a ver com resolver problemas, que a IA ela vai ser um apoio para você resolver, mas é você conduzindo e não sendo conduzido. Então, tudo isso tem um lado, Existe a tem parte um humana lado ainda, humano né? aí grande. Não dá para colocar só robô para Exatamente. fazer isso, né? Exatamente. E aqui no NJE, Boa. quais são os planos da gente, de vocês, né, do NJE, poder ter acesso, justamente porque tem muitas empresas que dizem que nunca tiveram nem curiosidade de ver como é que é essa questão da IA, e que tem medo também, porque também tem essa questão de sensibilidade de dados, tal. Uhum. O que que existe dentro do NJE previsto com relação à tecnologia, à IA, para a gente ter aqui esse ano, enfim, esse ano nos projetos aí Legal, do legal. NJE? Boa, Gisele. A gente fez, né, um plano que a gente conversou e a gente refinou ele com 3 pilares, né? E um dos pilares tem a ver com inteligência artificial e a transformação dela. Então a gente vai dar alguns passos aí principalmente para conteúdo, para informação. Um deles que começa dia 22 agora, né? 22 de julho. É uma palestra Você está de... convidando, então. Já estou convidando, É. 22 de julho, no Ciesp. Uma palestra, a gente está trazendo uma pessoa, né, que é muito especialista no tema, vivido, né, não do ponto de vista técnico, mas vivido nas empresas, está sendo chamada, né, que chama Suzana, da Deloitte, ela está sendo chamada pelas principais empresas multinacionais que estão no Brasil ou nacionais para discutir o tema de IA, para implementar programas de IA dentro das empresas, do básico ao avançado, para pensar soluções de problema. Então tem um repertório aí absurdo e a gente conseguiu trazer ela para Bauru para dar a primeira palestra aí um pouco mais dedicada a Super esse legal. tema, né? Que dá o pontapé, digamos assim, no pilar de inteligência artificial. E mais coisas a gente almeja, né? A gente tem discutido fazer algum tipo de curso, né? Fazer alguns convênios aí com algumas empresas para fazer curso. Então tem outras coisas que vão vir, mas essa é a primeira aí que eu gostaria de deixar registrado aqui, já convidando todo mundo para poder se inscrever e participar. Só para deixar, dia 22 de julho, aqui no Ciesp, Suzana Moraes. Suzana Moraes, Isso. às 18 horas. A partir das 18 A partir horas. das 18 horas. Eu acho que a gente já tem o formulário disponível, né, só para fazer as inscrições. Eu acredito e espero que a gente vai ter um público bem grande, até porque é um assunto super atual, super interessante, e que todo mundo ainda está, né, fora que não está na tecnologia, está meio que gatinhando, querendo saber o que que é, o que que eu posso fazer, o que que eu posso melhorar, não só dentro das empresas, mas também na sua vida pessoal, né? A gente está falando aqui de empresa, mas tem a questão da vida pessoal mesmo, né? Sem dúvida. De você, enfim, ter possibilidades, até essa questão da própria, sei lá, passagem aérea. Meu, facilidade. Ah, não, você coloca, como é que é? Quando você vai pesquisar uma passagem aérea, você coloca no anônimo, porque senão ela vai saber que você, né, você não sabe se isso é verdade. De repente você vai lá na IA, ela já sabe isso e ela traz os melhores preços para você. Nas suas receitas. É, Organizar um churrasco. É. Fazer a sua lista de viagem. Ela erra, viu? faz Ela os erra melhores, bastante. faz os né? melhores, né? Passeios. Geralmente tal. ela erra para mais, faz uma lista ela coloca muito monte, mais né? coisas que você precisa. Não, é muito legal. Né? Só reforçando a Suzana, assim, a Deloitte é a maior consultoria de transformação digital no mundo, né? De auditoria, tem mais de 500 mil funcionários no mundo. E o legal de trazer ela, assim, a gente ficou em dúvida de trazer alguém com uma coisa um pouco mais básica, avançada, mas o legal de trazer ela é que tem o tema, ela vai mostrar o quanto está impactando a própria indústria de consultoria, né? Por falar no evento, né, dia 22/7, então, reforçando, Suzana Moraes, né, diretora de Generative AI da Deloitte, maior consultoria hoje do mundo, né, auditoria, consultoria renomada, tem de grandes empresas e no Brasil. E o mais legal da presença dela aqui é ela falar o quanto que para dentro da Deloitte está sendo transformada, né, o quanto que as mudanças estão acontecendo para todo mundo, né, para todas as áreas de negócio, todos os tamanhos. Então, acho que é um bom momento tanto para aprender, né, para a gente ouvir sobre IA, é uma ótima oportunidade para também
ter uma pessoa dessa aí colaborando com a gente aqui no Ciesp. Isso, sem dúvida E nenhuma. para todo tipo de empresa, para quem é de TI, para Todo quem tipo não de é de empresa, Sidney. TI. Não vai ser uma palestra técnica, né? Não tem nada de técnico. Totalmente visão de futuro, visão de momento, visão de transformação, visão de desafio, visão de coisas que são mais marketing do que realidade, coisas que são realidade, coisas que a gente tem que ficar atento, por onde começar. Claro, não vai ser um cursinho de IA, Sim. né? Isso a gente pretende, né? Fazer alguns movimentos também de cursos, de coisas mais práticas, mas esse é digamos assim, um pontapé aí no tema, no pilar inteligência artificial. E em algum momento, será que a gente imagina, ou vocês imaginam, um desses pilares ter uma parte de treinamento, formação, ou workshops, ou o que seria o próximo passo para os nossos associados? Esse é o próximo passo, né? A gente tem estudado aí quais possibilidades de trazer, seja uma oficina ou uma formação, ou mesmo mini cursos, então a gente está fechando isso. Esse é o próximo passo para o segundo semestre, né? Pós essa palestra, ter alguns momentos aí um pouco mais de aprofundamento, digamos. Não chamaria de aprofundamento, porque aí ainda tem muito experimental, mas pelo menos de mais contato e mais conhecimento aí no tema. Excelente, excelente. Bastante O coisa boa, NJE né? merece. Bastante coisa boa. E diferente, né? Interessante. E por falar em diferente, eu quero abordar um tema que é a questão do maratonista. Opa! De ambos, né? Porque eu tô aqui só fazendo número. Como que é essa sua questão de como maratonista, né? O que você traz para dentro da empresa, para dentro da sua vida, né? Toda essa resiliência da maratona, toda essa dificuldade, né? Que a gente sabe, né? Que dependendo de quanto você está fazendo, deve ser. Eu, pessoalmente, nos 3 quilômetros eu fico, putz, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, que não sei o quê. Sabe assim? Você fica meio que remoendo, tipo, já passei por aqui, não quero passar de novo. Sabe assim? Então tem essa questão psicológica, né? De você ter essa calma psicológica e essa resiliência mesmo de você estar fazendo, né? Não é repetitivo, né? Mas, enfim, é difícil, né? O que você traz para dentro da empresa? O que você trouxe para dentro da sua vida particular e profissional em relação aí à corrida, maratona? E aproveito e peço para você dar já um briefing do que a gente está tentando fazer. A gente ainda não tem a definição, mas é quase que 100%. Conversei hoje com a sede, só está faltando um ajuste da história do contrato que a gente comentou. Uhum. Eu acho que vai dar super bom. Se Deus quiser, não vai ser a primeira só, vai ser um monte, mas eu não quero falar. Deixa ele falar. Olha o spoiler aí. Deixa ele falar. Quero deixa falar. Ele falar. Deixa que ele fale. Aqui eu vou passar pro Sidney falar dessa parte, viu? Na verdade, assim, a maratona aconteceu, né? A corrida, vamos falar assim, aconteceu na minha vida. Não foi nada premeditado, nada organizado. Né? Tanto o Sidney falou essa questão de performance e tal, também não foi nada premeditado. Foi acontecendo, né? Comecei a correr. Vou correr. No fundo, eu já jogava bola aqui, né, no BTC ou lá em Cabralha, sempre gostei de futebol. E aí, quando começou na empresa a viajar muito, a gente tem muitos clientes fora, né, viaja muito, hoje um pouco menos aí, mas viajava muito visitando clientes e rodando o Brasil. Não tinha condições de fazer esporte nenhum, e aí o único que eu encontrei Que sobra, que é só o com tênis. possibilidade, não tinha, assim, ficava final de semana em Bauru. E aí, no final de semana, eu falei, poxa, final de semana vamos andar de bike, né? Aí nasceu minha filha, você andar 5 horas de bicicleta. Falei isso ontem. Ficava. Bike é legal, só que chegava demora em casa, dormindo já, no domingo, já almoçou. A corrida foi a coisa, sei lá, mais prática que podia né, ser feita. Encaixou, né? Podia levar o tênis, correr em qualquer lugar. Comecei a me divertir com isso, porque corri em Manaus, Fortaleza, pegava, sei lá, uma praia, corria também antes da reunião. Novos, correndo. Legal. Lugares, assim, aconteceu coisas, assim, muitas coisas comigo, tem muita história. Até de correr de um lobo fora do Brasil.
Então foi acontecendo. E aí a questão da prova mesmo, né? A gente, sei lá, como empreendedor, como executivo, a gente acaba se colocando desafios, né? Para poder ter ali um objetivo, né? Fazer algo e ter uma recompensa com aquilo. Aí foi surgindo provas. A minha primeira prova foi dentro de Interlagos, porque minha irmã me chamou. E na Ayrton Senna Racing Day. Ah, é? E essa foi a primeira, uma prova de 5 quilômetros. E depois disso eu nunca mais parei assim. Evitei um pouco fazer a maratona, né? Eu gostava muito de meia, de 21 quilômetros, eu adoro essa prova de 21. E aí eu falei, vou fazer uma, ou amo ou odeio, né? Então eu fui fazer e gostei muito, me dei bem, fiz um bom tempo, assim, foi surpreendente. Falei, pô, então eu vou fazer agora pelo menos uma por ano, assim. E aí foi acontecendo. E para dentro da empresa, eu digo mais para dentro de mim, né? Assim, eu acho que para o negócio a gente é um espelho, então às vezes a gente, né, influencia, mas assim, eu acho que é questão da disciplina mesmo, né? De você treinar, de você cuidar da vida, do corpo. Eu com 30 anos descobri que tinha colesterol, né? Não contei isso, mas isso também influenciou. Então, a gente tem, de alguma forma, trabalhar para influenciar positivamente o mundo, né? E aí eu acho que nos negócios não é diferente, né? A gente não está isolado principalmente uma empresa de tecnologia, envolvendo pessoas, envolvendo gente, né? A gente precisa aí de alguma forma, né? O esporte traz isso, né, Thiago? O esporte Exato. tem essa característica, né? Seja a corrida, seja algum outro, mas o praticar um esporte, uma atividade esportiva, atividade física, né? Acho que isso, seja pela saúde, pela convivência, pelo tudo de bom que traz, né? Eu acho que isso acaba, como você falou, né? Servindo de exemplo, né, para pessoas. Tipo, olha, dá para fazer, dá para correr, dá para encaixar, dá para colocar na rotina. E você maratona, né? Pode ser 10 quilômetros, pode ser 5. Qualquer esporte, né? Qualquer esporte, né? Então, Porque a gente fala da maratona porque é um alvo lá, mas assim, é qualquer esporte, qualquer movimento que faça bem para a cabeça, faça bem para o corpo, faça bem para a família, né? Eu sou muito favorável a isso. É associado, né? Quase sempre, acho que como regra, a bons valores, né? Porque tem que ter uma disciplina de alimentação, né? Claro, sempre tem a competição, mas a grande parte das pessoas fazem esporte não é para competir, né? Tem outros objetivos, né? Então acho que tem... Principalmente a corrida, né? Que você compete com você mesmo. É impossível você competir com alguém, a não ser atleta mesmo, né? A gente compete com a gente, né? Você está sempre olhando o nosso... É o famoso contra o relógio, contra o relógio, porque você contra você, né? Melhorar, né? Ou não piorar. É verdade. Não, e vocês podem perceber que os dois têm, assim, uma certa aptidão física. Os dois são magros, altos. Eu sou baixinho, pequenininho. Eu mando minha corridinha aqui. Tá ótimo. E eles estão... Curtir, tá bom O Sidney demais. também. O Sidney, com relação à corrida, não sei se foi final de ano que teve o congresso. Ele estava voltando, acho que de uma corrida. Ele estava todo compenetrado. Não, agora eu posso voltar a comer, sabe assim? Acho que você também teve um negócio desse. Mas tive. na Nas mesma primeiras, época, né? tive bastante. Depois foi diminuindo um pouco. Mas E tem esse a questão negócio da alimentação... também. Não posso comer, tem alimentação. Eu acho que ajuda você a disciplinar, né? Eu acho que é importante a questão do equilíbrio, né? Você tem o equilíbrio. Você tem uma época que você tem que... Você está treinando, olha, ok, você controla um pouco mais, né? Mas acho que isso não impede, né, de você ter vida social, tomar chopp de vez em quando, tomar vinho, né? Sem dúvida, fazer churrasco. Então eu acho que ajuda a equilibrar. Na verdade, a gente faz bastante coisa para poder tomar um vinho depois do final de semana. Sem dúvida. Porque pelo menos, né? Poxa vida. Não pode faltar, né? Você acorda de madrugada, vai pra academia todo dia também, né? Eu tô meio... Eu tô voltando, de verdade. Mas meu esporte favorito... Não sei se é esporte, mas eu sempre gostei de crossfit. E aí, depois você fica mais velha, o povo vira pra você e fala assim, viu? Você não pode fazer mais crossfit, você tem que fazer musculação. Porque eu fui fazer musculação, meu Deus do céu, como o negócio é chato demais. E aí eu meio que fui abandonando, porque é chato. Esse etarismo. Tem etarismo. Uma amiga minha,
ela é personal, enfim. E ela, Gi, você já passou dos 50, agora você tem que ter músculo, vai fazer musculação, esse negócio de crossfit, não sei o quê, faz uma vez por semana. Tentei. Abandonei, porque eu não gosto de musculação, é chato. Eu acho chato aquele negócio. Corrida eu gosto, mas também não é um negócio que nossa, vou fazer. É legal, mas é legal porque é legal. Qualquer atividade tem que dar prazer. Tem que dar Tem que dar prazer. prazer, né? Senão Você tem ali a dor, uma coisa ou outra, mas assim, tem que dar prazer. Arruma Jogo um Tem que tênisinho curtir. de vez em quando. Arruma outro. E a bicicleta eu comentei a respeito disso. Eu adorava fazer trilha. Só que é verdade, você sai às 7 da manhã, você chega meio-dia. Num sábado, você perdeu o sábado. Ou então você sai às 2 da tarde, chega às 7 da noite. Tem que gostar muito, tem que Você encaixar tem que ter na tempo, rotina. né? E agora, sendo pai, que agora a gente vai levar para esse lado também, né? Tem essa questão também. Você passa o dia andando de bicicleta, você tem, não sei quantos filhos você tem. Tem 2 filhas. 2 filhas. Aí você deixa as filhas em casa, Depois né? de Pra andar viajar de a semana bicicleta. inteira, né? E não vai, né? Depende, né? Se ficasse aqui a semana inteira. Acho que é Só cada você um, levar cada ela um, na né? Assim, cestinha, né? é aquilo, tem que adaptar aquilo que você gosta, aquilo que realmente encaixa na sua vida, né? Mas é importante fazer, É. eu acho. E aproveitando do seu LinkedIn, para a gente poder finalizar, que a gente acho que já está chegando, ou já chegou no nosso tempo, do sonhador. O que você fala do LinkedIn? Você fala e sonhador, né? O que você fala dos seus sonhos Vixe. daqui para frente? Pelo menos aqueles Que pinga fogo aqueles aqui. possíveis. Não. Qual que é? O que você tem de Olha, expectativa? Enfim. sonhador assim, é algo constante, né? Eu não tenho muito assim um negócio. É que assim, por exemplo, eu sempre olhei para sonhos como algo que a gente procura fomentar e fazer diferente. Então, sonhador, no meu caso, eu já fui chamado de romântico nesse sentido. É assim, por exemplo, Bauru não tem união na área de tecnologia, por exemplo. Pô, vamos sonhar com um negócio diferente. Então, o que é sonhar com um negócio diferente? O que precisa fazer? Né? Então, aí disso surgiu a Associação de Tecnologia, Super. disso surgiu o Bauru Innovation Day, disso surgiu a Lei Municipal de Inovação, que não existia, disso surgiu a Comissão de Ciência e Tecnologia, que está meio desativa, mas numa época foi ativa. Surgiram várias coisas eu não diria um sonho, né? Mas sonho com provocação, com conformismo. Sonhador realizador. Né? Então, coisas que a gente vai levando, seja para os negócios, né? Pô, sonhar de ter uma empresa referência no Brasil em assuntos de tecnologia. Isso começou lá atrás, né? Com o João, com a Lu, com outros sócios nossos, vem vindo, e está acontecendo. Então, é um sonho com implementação, né? E aí, pensando hoje, tem muita coisa, né? Se a gente pensar Bauru, quanto que Bauru precisa? Por exemplo, a gente não está falando de corrida aqui, não tem lugar para correr. A gente não tem um parque nessa cidade para correr, né? Sem uma crítica aqui, né? Transformar num momento de crítica, mas falando assim, eu estou transformando isso num sonho. Eu falei, pô, como é que a gente viabiliza isso? Né? E eu, vira e mexe, estou cutucando pessoas, seja políticos, seja empresários, e aí falando um pouco, pô, vamos pensar um parque em Ibirapuera para Bauru, vamos pensar... Legal. Então, assim, estou dando exemplos, né? O sonhador ali que o marketing ali, o pessoal da minha assistência colocou. Vamos colocar isso. Eu falei, mas por que colocar? Todo mundo é sonhador. Você vai me colocar nessa... Mas vamos colocar isso, porque às vezes você traz um assunto, parece que aquilo acontece, né? Então é um pouco nesse sentido, né? De que todos nós precisamos sonhar, provocar e procurar fazer diferença. E aí eu vejo um ambiente melhor para a gente viver, ponto. Assim, como a gente faz isso, né, Cid? Acho que esse é o grande desafio. Eu fui atrás aqui no chat GPT, porque eu não conseguia ler. Eu tenho... De vez em quando eu esqueço das coisas que eu preciso. Mas tem um negócio que eu acho legal, que é o tal do sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. É bem isso, né? Tudo isso que você falou agora que você fez, sonhou, tem o bid e que infelizmente a gente não pôde falar porque a gente tem um tempo, né? A gente prometo que a gente vai fazer mais um episódio Sobre o bid. com o Thiago, e a gente pode fazer de outras, né? De outras do bid, enfim, dessas outras questões. Vai chamar o Ailton também, que lidera, né? O pessoal, o Pedro. A
gente podia já combinar, já deixar combinado, Uhum. acertar uma agenda, que a gente sabe que as agendas são sempre Esse complicadas. por exemplo, né, o Bauru Innovation Day, que hoje é Business Innovation Day, ele começou exatamente um ano pós a CERT para poder, digamos assim, entregar um brinde para a cidade, que seria um evento. Foi um evento E é pequeno muito legal. na OAB, mas logo de cara já deu uns 200 pessoas, né? E desde o começo a gente fez um trabalho de ser algo agregador, né? Então não é um evento de tecnologia, é um evento para discutir tecnologia. Então, a OAB participou, a CIB participou, CS participou, não, né? A Senai, então, né? Com pilares e temas e palestras, cada um trazendo o seu tema. Então já foi agregador e dali foi subindo, subindo, subindo e tá aí. Estamos falando aí de, sei lá, esse ano indo para 1.200 pessoas no Muito evento legal. em Bauru e trazendo referências, né? A gente vai ter lá o diretor de tecnologia do Sicredi, a gente vai ter inúmeros palestrantes aí que nunca pisaram em Bauru, né? Para poder vir aqui divulgar, falar, né? Principalmente de IA, né? Uhum. Mas, assim, é algo que acontece sonhando junto, né? Muito. Implementando. E acho que a gente pulou, porque eu não sei se eu cortei você, sobre aquele evento do Ciesp que talvez a gente faça, que parece que vai sair do papel, que vai ser, a gente está tentando fazer a corrida, Olha lá, olha o spoiler, né? ó. Ah, Corrida Ciesp. Corrida Ciesp. Explica aí qual que é o projeto, veio do NJE. Eu adorei, na verdade, confesso que eu dei uma cutucada, que eu acho que era importante. Foi sim. E aí Foi sua provocação. eles embarcaram talvez o meu sonho. Tá na reta final, tá na né? reta Podemos final. falar que tá ali Eu acho muito que próximo de sair realmente a Corrida Ciesp, né? A gente poder ter um momento aqui em Bauru, né? Que tem tantas provas e ter uma prova batizada com Ciesp, que fomente para os associados, principalmente, né? Num pilar aí de saúde que a gente colocou, né? Pilar de saúde, vindo aí, né, todas as normas de saúde, questões psíquicas, questões, né, de bem-estar. Então, nada melhor do que poder fazer a primeira corrida aí E não tem do só Ciesp. corrida, né? Tem a caminhada também, né? Isso, Não é? Tem a corrida, acho que é de 10, de 5, e tem a caminhada tá também, que para finalizando quem ali ainda o não programa, tem. mas ela é dentro de um evento que vai ser ali no Bauru Shopping, né? De uma corrida que é organizada já por pessoas que já têm bastante experiência nisso, e o Ciesp entra aí como um grande name right, né? Um apoiador, agregador ali, a marca e o nome do evento para os associados. Super, vamos aguardar. Em setembro. Novidades. Né? Setembro. Breve. Anunciaremos em breve. Em breve. Ótimas novidades vindo. Bastante coisa diferente, né? E ó, eu não sei, mas eu acho que Bauru vai ser a primeira. Se eu não estou enganada, Bauru sai aí como primeira regional Que legal. a fazer um evento semelhante. Não sabia. E já que estamos aqui, eu aproveito, já deixo o Mário convidado, já deixo o Francescone convidado, que são lá do Ciesp São Paulo, que são os também corredores inveterados. Pô, show. Já estão, além Vamos deles, convidar todos todo os mundo. outros de lá, mas eles eu tenho certeza que são Vamos agitar. os que estão ali sempre na Setembro. correria, digamos assim. Logo sai um Save the Date aí. É isso aí. Save the Date é bom. Bom, Thiago, muito, muito obrigada. Eu já deixo de fato o convite para você retornar, de repente, para falar do BID, com o pessoal, com o Ayrton, que, né, enfim, se tiver mais alguém envolvido nesse projeto ou num outro tipo de projeto que dê para a gente também discutir, já fica um super convite aqui, vamos acertar as agendas. Sidney, espero ter você sempre aqui comigo. É um prazer. Espero você sempre estar aqui comigo, que é sempre bom ter um. Dando pitaco. Não, é super bom. Às vezes é outro enfoque, né? De repente, o meu enfoque é um, o seu é outro. Isso, sem dúvida nenhuma, engrandece aqui o nosso podcast. O Marcão não pôde vir porque ele tá doente, ele tá super mega gripado, ele passou aqui hoje à tarde, até tinha uma viagem que não pôde fazer. Então, ele também queria estar aqui. Quando a gente falou que era você, ele falou, eu quero estar também. Um abração, Marcão. Mas ele, enfim, teve esse problema de saúde aí, também não pôde estar aqui.
Parabéns por mais um episódio. Obrigado para nós, pelo né? convite. Isso aí. E aí, sei lá, suas últimas palavras no episódio. Tá certo, no episódio, É. né? Obrigado pelo convite, pela participação, parabéns por mais um episódio. Thiago, obrigado pela presença, obrigado por, né, estar conosco nessa gestão aí, coordenando o NJE. Parabéns pela sua jornada, sua trajetória e obrigado por compartilhar aqui muita coisa conosco e com todo mundo que está assistindo o podcast. E já esperamos aí a palestra do próximo dia 22. Obrigado, parabéns. Thiago, obrigada. De novo, muito obrigada por trazer essa história tão bonita, enfim, com todo esse entusiasmo que é o que a gente precisa no CIESP e especialmente por ter aceito o nosso convite do NJI para trazer essa coisa, essa vida nova, né? Você mais novo que a gente, tal, e tem uma visão diferente de mundo. Muito obrigada. Fica aberto para você também suas últimas palavras aqui no episódio. Mas desde já fica de novo o nosso convite. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Primeiro, parabenizar, né? A iniciativa maravilhosa de poder levar, né, conteúdo para os associados, né? Então, parabéns pela iniciativa, né, do Radar, dos episódios, dessa conversa gostosa que foi aqui. Um prazer ser convidado. Sempre conte comigo, né? Estamos aí tentando contribuir com o NJE, nós vamos contribuir da melhor forma aí no legado de Bauru, no legado do CIESP. E como você falou, né, mais novo, tal, assim, eu vejo que é o mix das coisas, né? É a junção aí das ideias, a junção, inovação é isso, né? A junção das ideias, a junção de pensamentos diferentes. E que bom que a gente tem isso aqui no CIESP. E novamente parabéns e obrigado. Obrigada. E para finalizar, eu deixo de novo o convite para o dia 22 de julho agora, às 18 Perfeito. horas. Nós já temos o formulário, já confirmei, os e-mails já estão sendo disparados. Para quem quiser participar e não for associado do CIESP, pode entrar em contato aqui no CIESP ou através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. E também acompanhe as nossas agendas de cursos dos eventos que a gente tem aqui, enfim, de RH, Comex, é sempre interessante. E a gente está, enfim, sempre à disposição dos associados, à disposição das indústrias de Bauru, independente de ser associado ou não, e à disposição da cidade também, porque, enfim, a gente mora aqui, a gente quer proporcionar e quer ter uma vida muito boa na cidade de Bauru, que, enfim, é de coração. Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo. Até.